Fala galera, estamos começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estamos aqui com o nosso professor Felipe Fulaneto e eu queria já começar perguntando para você contar um pouquinho sobre quem é você, como você veio parar aqui no nosso centro de treinamento da Mais. Fala também um pouquinho sobre as suas aulas. Ele está dando uma aula para a gente de teologia bíblica da missão e foi um período muito especial, muito importante e de muito aprendizado também. Agora eu vou te pedir um pouquinho para se apresentar para a gente. Tudo bem, povo? Tudo bem, Gabriel? Olá, galera. Paz do Senhor Jesus. Bom, me chamo Felipe Flaneto, sou pastor da Igreja do Nazareno, em Campinas. Eu servi como missionário no campo pela minha denominação, em área de plantação e reabilitação de igreja, tanto no Peru como no Paraguai. E desde que eu voltei, isso foi há 14 anos atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, então hoje vou fazer 34. Voltei do campo missionário, estive atuando na área de mobilização e também pastoreei uma igreja como pastor auxiliar, era pastor de jovens e sempre estive envolvido na área de missões em geral. E foi quando fui conhecendo o pessoal da Mais, porque eu sou envolvido com a AMTB. A AMTB é uma associação de missões transculturais brasileiras, e dentro da AMTB eu faço parte do departamento de pesquisa e de ensino missiológico. Então, há 6 anos atrás, se não me falha a memória, acho que foi em 2019, porque foi antes da pandemia, eu estive aqui dando uma aula e desde então todo ano eu estou aqui, né? Bom, além disso, quem eu sou, né? Eu sou casado, casado com a minha esposa, Jéssica. Nós estamos esperando nosso primeiro filho, em setembro vai nascer, chama Pietro. Estamos muito felizes, estávamos aguardando bastante tempo. Fazia 4 anos que estávamos esperando ter filhos, então Deus nos abençoou. Também tenho 3 gatinhos, 2 vira-latinho, 1 de marca, que dá trabalho pra caramba. Sou palmeirense, graças a Deus, melhor time do Brasil. Você que tá me ouvindo, que é curitiano, sofredor, Palmeiras é melhor. Que mais? Eu gosto de viajar, assistir filmes, assistir seriado, ler livro. Estudar, né? Estudar, claro, gosto de estudar, sempre estou estudando alguma coisa. E é isso, basicamente é isso. Hoje eu sou pastor titular numa igreja, nunca me vi como pastor, ser pastor titular ou pastor sênior, nunca me vi nisso. Eu sempre tive mais voltado para missões, plantação de igreja, essa área. E hoje Deus me direcionou para ser pastor e tem sido um tempo muito gostoso, tenho vivido os melhores anos da minha vida como na parte ministerialmente falando, e tem sido algo extraordinário. E continuo servindo na área de mobilização e treinamento missionário. Então, basicamente é isso que eu faço hoje. Muito bom. E se a gente pudesse te perguntar qual foi o momento mais marcante da sua jornada com Deus até aqui, o que você poderia falar pra gente? Olha, você está falando na área missionária ou uma experiência particular? Vamos começar com a missionária. Porque, cara, olha, eu sou convertido de fato, vai fazer 20 anos. Então, assim, experiência com Deus, a gente tem várias coisas que marcam a nossa vida. Agora, na área missionária, quando eu servi no Peru e no Paraguai, eu vi várias pessoas se convertendo, graças a Deus, vi pessoas se convertendo através do nosso ministério, de ver pessoas se rendendo ao Senhor. Então isso não tem preço, né? E a história que eu mais marco assim na minha vida, que lembro, é a história da Natália. A Natália, lá no Paraguai, ela... bom, de começar no começo, né? Eu e o meu companheiro chamado Mike, na época, 2 missionários solteiros, nós estávamos lá pregando a palavra e fomos numa casa e numa senhora bem idosa mesmo, eu acho que ela tinha mais de 70 anos na época, e a gente começou a pregar, ela recebeu na casa dela, fizemos um culto no lar e começamos a pregar. Aí no meio do processo ali, no meio do culto, ela fechou a cara, porque ela descobriu que a gente era evangélico, porque ela achava que a gente era missionário católico. E aí, desde então, ela fechou a cara para nós e a gente passava lá na frente da casa dela, falava que queria fazer um culto de novo e ela xingava a gente em Guarani, como eu não entendia muito bem mesmo, então tudo bem. Mas a gente passava lá toda semana e falava, estamos orando por vocês, estamos orando por vocês. E eu já tinha ouvido falar da neta dela, que é a Natália, que alguns meses antes ela tinha tentado cometer suicídio. Ela quebrou um vidro da casa dela, pegou um caco de vidro gigantesco e cortou os punhos. E a gente nunca tinha conhecido a Natália, só ouvido falar. E como ela não queria essa senhora receber ali na casa dela esse momento, nós fomos então para uma outra casa que abriu
para receber a palavra. Beleza. Mas toda semana passávamos e convidávamos todos os vizinhos. Dentre eles, essa casa que nos tinha rejeitado. E aí, depois de 2 meses, mais ou menos, um dia passando lá para convidar novamente, quem nos recebeu foi a Natália, que a gente até então não tinha conhecimento dela, ou não conhecia ela pessoalmente. E aí, quando ela nos recebeu ali na porta da casa dela, porque eles moram todos juntos lá, assim, e aí nós convidamos ela gentilmente nos recebeu e falou que ia. Mas sabe como que é? A gente às vezes duvida que a pessoa vai, né? Porque a cultura paraguaia é muito similar da nossa, a gente fala que vai fazer, sabe? Que ela, vamos marcar um dia para se encontrar, vamos, nunca mais, entendeu? E aí, e ela foi, cara, e ela foi no culto, ali no lar, à noite, e eu lembro perfeitamente que eu ia pregar sobre um texto, Deus mudou o texto, eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue, e enquanto eu estava ministrando, pregando, ela chorava, entregou a vida dela para o Senhor Jesus, e eu lembro a gente andando na rua lá na cidade dela, levando ela de volta para casa, ali onde que nós estávamos, e ela falou assim, eu golpeei todas as portas, pero hoje encontrei a verdade. Ou seja, ela falou que bateu em todas as portas, mas ela tinha encontrado a verdade realmente no Evangelho. E a vida dela foi transformada. Do suicídio para a vida abundante, de uma depressão para a alegria no Senhor. Mudou o casamento dela, mudou os filhos dela, mudou a família dela. Depois, essa senhora que nos expulsou, que era a avó dela, nos recebeu na casa dela, pregamos para eles. E hoje, até hoje, Natália tem sido fiel ao Senhor, servindo a Deus. Então, cara, isso aí não tem preço de você ver gente sendo transformada, se entregar para o Senhor Jesus. Teria outras histórias, como pessoas que nem nós nem pregamos, a pessoa se converteu sozinha e foi para a igreja, sozinha na casa dela, assim, uma experiência sobrenatural. Então são coisas assim que vale a pena servir a Deus e ver gente sendo transformada, né? Todo o custo do financeiro, logístico, tempo, de distância da família, quando você está lá vendo pessoas sendo transformadas, então vale a pena tudo, né? Eu imagino. E eu imagino também que você tem muita história para contar, porque campo missionário é isso, né? Exatamente. Acaba que a gente tem muito contato com muitas pessoas, Sim. muitas culturas diferentes. Sim. E fala um pouquinho sobre como que foi esse período lá, esse trabalho missionário que você ficou. Bom, foi um período curto. Bom, eu faço parte da Igreja de Nazareno. Naquela época, a Igreja de Nazareno tinha um projeto para jovens solteiros de 2 anos. Era um projeto curto. Similar que a Igreja Batista tem hoje também. E naquela época, então, nós fomos para o Peru primeiro e depois para o Paraguai. No Peru, nós tivemos um projeto de plantação de igreja. Então, nós plantamos uma igreja ao pé de um vulcão, o vulcão Chachán, porque o Peru é um país andino, então tem muito vulcões, né? Eu estava morando em Arequipa. Então, ali também foi um tempo maravilhoso. A igreja que nós plantamos está lá até hoje, 14 anos depois. Então, isso é muito, muito bonito de ver. É uma região bem longe, afastada da cidade. Bom, é no pé do vulcão, né? Então é longe da cidade. Mas foi, sim, algo extraordinário também. E depois nós fomos para o Paraguai e estivemos lá. Já no Paraguai já tinha uma igreja, o projeto já era de revitalização. Então era uma igreja que não estava muito bem e a gente então foi para justamente revitalizar. Quando eu falo a gente, porque eu não era sozinho, era uma equipe. Nós éramos em 6 missionários, aí depois chegou algumas pessoas para compor e outras saíram. Então, mais ou menos aí 6, 7, 8 missionários de diversos países, norte-americanos, brasileiros, equatorianos, venezuelanos, colombianos, paraguaios. Então, estávamos lá servindo ao Senhor. Então, como qualquer ministério, tem seus pontos positivos e negativos. Então, teve situações difíceis, situações de alegria, mas quando nós vemos os resultados que vale a pena, que é a conversão, então isso é extraordinário. E eu não sei quem está me ouvindo, se você é jovem, eu te indico a servir ao Senhor, entregar a sua juventude, foi isso que eu fiz, entreguei minha juventude. É a melhor coisa. Melhor coisa que tem, cara. Melhor coisa. E falando agora um pouco sobre a matéria que o senhor deu, né? Que foi Teologia Bíblica da Missão, eu queria te perguntar o que essa matéria ensina na prática e por que ela é essencial para o missionário. Bom, talvez quem está nos ouvindo não sabe nada sobre essa disciplina. Bom, o Gabriel aqui sabe, claro, porque acabou de ter, espero, né, que decorou tudo. Você sabe de tudo. Tá tudo anotado. Aprendeu do fluxo de glória. Isso é o mais importante. Bom, o principal, os 2 pontos principais dessa disciplina que eu mais destaco propositalmente
é sobre qual é a missão de Deus, que é a glória dele. Por isso que eu brinquei do fluxo de glória, que Deus ele mostra a sua glória para que nós o glorifiquemos. Então esse é o ponto principal, o fio condutor de toda a narrativa bíblica, que eu mostro que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é um livro missional, um livro que mostra a missão de Deus e um livro que aponta para Jesus. Então eu mostro como é um livro missional, qual é a missão de Deus, que é a glória dele, que nós nascemos para o glorificar. E o outro ponto principal, que como nós vamos cumprir essa missão para glorificar a Deus? Nós vamos cumprir sendo um povo distinto, consagrado, ou em outras palavras que nós usamos, santo. Então, basicamente, os dois pontos principais na disciplina é essa. E que tem implicações totalmente práticas, porque quando nós lemos a Bíblia, entendemos que ela não é um texto, que os textos missionários não é apenas do Novo Testamento, mas do Antigo, que Deus sempre foi e é um Deus missionário, nos impulsiona como igreja, seja você qualquer ministério, porque a gente pode achar que só quem tem chamado missionário que tem que fazer isso, e não é. Todos nós temos uma responsabilidade missionária. Eu sei que é meio polêmico o que eu vou falar, eu não creio que todo cristão é missionário, não creio dessa forma, e aí você tem que assistir minha aula para entender um pouquinho melhor. Mas eu creio que, apesar disso, que há aqueles poucos ou alguns são chamados para ser especificamente missionários, mas a igreja inteira tem uma responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de fazer parte da missão. E você que está me ouvindo, você pode fazer parte da missão de forma diferente. Então, o que envolve na prática as perguntas que eu passo durante a aula qual é a sua identidade e qual é o seu propósito. Então, a sua identidade é ser santo, como Deus é, ser a imagem e a semelhança de Cristo, nós refletimos ser um povo vitrine. E qual é o nosso propósito? Cumprir a missão de Deus, glorificar Deus. E como vamos fazer isso? Pregando o evangelho, plantando igrejas, fazendo ação social, aplicando o evangelho no dia a dia. Então isso envolve muito na prática, porque quando nós estamos servindo ou trabalhando, seja o que for que nós estamos fazendo, nós temos que perguntar isso, será que eu estou glorificando a Deus? Será que minha vida glorifica ao Senhor? Será que eu estou cumprindo a missão de Deus? Será que eu sou um povo santo, distinto, separado? Será que as pessoas ao olhar para mim vão ver Cristo nas minhas ações? Será que eles vão ver Cristo na minha vida? E aí esse é o ponto principal. Perfeito demais, né? E foi uma aula incrível. Que bom. Foi muito boa mesmo, de verdade. E como os princípios dessa disciplina pode transformar a vida de um jovem cristão no dia a dia? Bom, é o que eu acabei de falar, né? Basicamente, como se o jovem entender que ele é criado para ser um povo vitrine. Deixa eu explicar para quem está me ouvindo, porque eles não estavam, né? Existe uma frase de John Durham, que ele vai falar que Israel era um povo vitrine. O que é isso? Que Deus selecionou, escolheu Israel, dentre todas as nações, para ser um povo modelo. Ou seja, que a vitrine, quando você anda no shopping, serve para quê? Para chamar a atenção para você entrar na loja. Então Israel tinha que ser diferente, distinto, em outras palavras, santo, que a tal forma, do jeito que eles viveriam, as pessoas iam olhar para Israel e querer entrar dentro da aliança. Então isso é um povo vitrine, que chama a atenção. Então a nossa vida tem que ser dessa forma. As pessoas que, claro, não são cristãos, não leem a Bíblia, não vivem o Evangelho, não sabem o que é isso. Então nós somos representantes de Deus na Terra. Então a nossa vida, seja ela positiva ou negativa, estamos refletindo o tipo de Deus que nós queremos. Então se nós vivemos de uma forma santa, vamos refletir um Deus que é santo e vamos atraí-los, as pessoas, para Deus. Se nós vivemos uma vida pecaminosa, errada, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um desserviço para o reino. Ou seja, as pessoas vão olhar para nós e não vão querer saber de Deus, não vão querer saber de ir na igreja, porque quantas pessoas não vão na igreja porque falam assim, olha lá os crentes que eles fazem, olha lá o pastor que ele faz, olha lá o povo que ele faz. Então eu não quero ir para a igreja por causa disso. Então é basicamente isso, nós somos representantes de Deus na terra. Israel era o representante de Deus, Israel não obedeceu conforme Deus queria, então o que o Senhor fez? Continuou com uma missão dele de resgatar todos os povos, agora através da igreja, que somos nós. Então você que está me ouvindo, você é o representante de Deus, você tem que ser santo, distinto, separado, uma vitrine. Saiba que todo mundo está te vendo e te observando. E você pode não gostar disso, mas você é o representante de Deus. E você não pode simplesmente falar assim, não me segue a Jesus. Não precisa ter eu como modelo. Não, que Paulo fala totalmente o inverso.
que sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Eu acho que a grande problemática hoje, uma das grandes problemáticas é que a galera não conhece a Deus, não conhece a sua identidade e acaba que vira uma bola de neve muito grande. Exatamente, claro. E qual o maior equívoco que as pessoas têm sobre esse assunto? Bom, um dos maiores equívocos, eu falando da parte da teologia bíblica de missão, é pensar que missões começou no Novo Testamento, pensar que nós somos os donos da missão, pensar que isso é apenas para os missionários. Os missionários têm que fazer. Isso não tem a ver comigo. Então, porque quando eu entendo que eu faço parte da missão de Deus como um todo, eu não tenho escolha. Tem uma frase de George Whitfield que diz assim: a igreja não tem escolha de decidir fazer ou não a missão. O que a igreja tem que escolher se ela quer ser igreja. O que isso quer dizer? Porque quando você é a igreja do Senhor Jesus, inerentemente faz parte do papel da igreja de cumprir a missão. Porque Deus criou a igreja, em Atos 2, para cumprir a sua missão. Se você é a igreja, você não tem escolha, não tem opção de obedecer ou não à missão, de fazer parte da missão, não, porque você foi criado para isso. Agora, o que você pode escolher é não ser igreja. Aí você pode falar: não quero ser igreja porque eu não quero obedecer à missão. Tudo bem. Aí eu digo para você: se você não é igreja, você não é salvo. Curto e grosso. Essa é a verdade. Agora, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus e se diz que serve ao Senhor Jesus e se diz ser igreja, você tem que obedecer à missão de Deus. Agora, eu não estou dizendo que todos vão pegar uma mala e vão para o outro lado do mundo. Não é isso. Não digo que todos vão pregar transculturalmente. Não é isso. Mas todos que são salvos por Cristo, que é a igreja, tem que fazer parte da missão. Como? Pode ser através do seu trabalho, através do seu ministério na igreja local, mas você tem que ter uma visão global, uma visão de alcançar todos os povos. Então, esse grande equívoco que você pergunta está justamente nesse, um não entendimento bíblico, teológico, que a igreja, todos nós temos essa responsabilidade. Porque se alguns interpretam que é só os missionários, só os pastores, só os evangelistas, aí eu terceirizo, eu não preciso fazer, eu oro aqui, oferta ali para tirar a minha culpa, aí você não faz parte daquilo que Deus está fazendo. E não fazendo parte, nós não cumprimos a grande comissão. E lembrando, faz 2000 anos que a grande comissão foi dada por Jesus e ainda há povos não alcançados. Ainda há de 2 a 3 bilhões de pessoas que pouco ou nada ouviram falar de Jesus. E uma das coisas da aula que foi falada foi que a igreja precisa ser missionária e uma igreja missional. Isso. Eu acho que falta muito esse entendimento também na igreja. Para quem não estava claro, você não estava lá, missionário é uma igreja que se preocupa com os de longe, de ser sal e luz para os de longe, transcultural, em outro país, mais longe da sua cidade. Agora, uma igreja missional, uma igreja que é sal e luz perto, onde você está. A gente jamais devemos criar um desequilíbrio. Nós temos que pregar longe e pregar perto. Atos 1:8 diz: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Ou seja, ao mesmo tempo. Não é um e depois o outro. Uma coisa não vai anular a outra. Exatamente. E uma coisa que também você falou na aula que eu achei muito interessante foi que dentro da teologia, dos estudos e tal, pouco se fala sobre essa temática, né? De missões, porque realmente a grade não tem tanta temática e deve ser por isso que a gente está tendo tanta defasagem desse tema e também falta de conhecimento também sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Um dos problemas, não é o único, razão do porquê muitas igrejas de pastores não têm visão missionária, mas eu creio que é uma das razões primárias é a falta de conhecimento bíblico e falta de ensinamento sobre missões nas nossas instituições teológicas. Bom, para quem não sabe, claro, porque eu acabei me esquecendo de me apresentar, eu também sou coordenador de um seminário. Eu faço 1001 coisa. Então eu sou coordenador do seminário, eu coordeno os professores, nós temos lá 160 alunos, então eu cuido lá, dou aula de teologia sistemática, de homilética e etc. Então eu estou falando de algo de conhecimento. Infelizmente, nós vemos poucas disciplinas, matérias de missões nos nossos cursos pastorais e teológicos.
Por que isso? Aí, cara, eu ficaria aqui dando uma aula de 40 minutos. Mas só para falar brevemente, há muitos e muitos anos atrás, há mais ou menos 1.500 anos atrás, a teologia e o estudo de missões se separaram, se divorciaram. E até hoje ainda, de fato, não se reencontraram. Então, nos seminários, nós não temos muitas disciplinas de missões. Por exemplo, eu vou falar da minha própria denominação, de 45 disciplinas, 4 anos de curso, nós temos uma disciplina de missões. Porque o que os cabeça branca lá, os líderes pensam? Quem quer fazer missões vai para um curso específico de missões. Não precisa ter aqui é só para quem quer ser pastor. Nós temos um outro curso só de missões da nossa denominação. Você vai lá e estuda só missões. Mas isso fica renegado só para quem quer ser missionário. Agora, quem quer ser pastor, não tem curso de missões. Tem uma matéria só, uma. Aí ele se forma, vai pastorear, não tem conhecimento nenhum bíblico, teológico de missões e, claro, que ele não vai ensinar sobre isso. Então essa é uma das nossas deficiências. Aí os nossos pastores e líderes não têm conhecimento bíblico de missões e não passa. Por isso que não é ensinado nas nossas igrejas. Claro, tem outras razões, tem gente que já sabe, mas não quer ensinar, por outros motivos, que aí é outro papo. Mas você tem perspectiva para futuro que isso mude? É possível inserir mais matérias? Olha, eu não tenho ideia, para ser bem sincero. Na minha denominação, eu posso falar que eu não tenho perspectiva que isso mude, e eu não sei nas outras instituições, porque eu não posso falar de cada um, porque eu não conheço. Porque o que acaba acontecendo? Nós temos uma tendência global, isso não somente na área teológica, das especializações. Então, se você quer se especializar no Novo Testamento, você vai ter que fazer um curso lá. Sim. Quer fazer o Antigo Testamento, quer fazer homilética, aconselhamento, na área psicológica, enfim, você vai se especializar. Então, o que eles entendem? Que quem vai fazer um curso teológico é o básico e depois você vai se especializar. Então, missões é uma especialização, é uma área que quem quer ter só de missões. E aí, essa é a minha crítica, porque a maioria das pessoas que vão para o curso teológico e vão virar pastor ou um líder, ele não vai ter material, porque ele só vai fazer missões se ele quiser. E quem vai querer? A não ser quem tem um chamado missionário. Então, realmente, eu não vejo que há uma possibilidade dentro das instituições mudar isso, a não ser que se vejam esse déficit, esse problema, e comece intencionalmente mudar. Mas aí, se vai acontecer, eu já não sei. Entendi. Desculpa de ser pessimista, mas é a realidade. Ainda mais você que já está há muito tempo nesse campo aí, pode falar melhor, com mais propriedade. Falando um pouco agora sobre conselhos e algumas aplicações, se você pudesse dar um conselho prático para um jovem que deseja servir a Deus com mais intencionalidade, qual seria? Bom, primeiro, a gente está aqui falando muito de missões, claro, porque nós estamos aqui na Missão Mais, um curso missionário e tudo mais. Mas eu entendo que não são todos, como eu falei antes, todos chamados para ser missionário transcultural, que vão para outro país e vai para outro local. E tudo bem, nós não precisamos e nem deve ter todo mundo da igreja saindo, porque quem vai ficar aqui no Brasil pregar, quem vai ficar aqui ofertar, quem vai ficar aqui influenciar a nossa sociedade no Brasil, para não cometer o mesmo erro que aconteceu na Europa, de enviar um monte de missionários para o mundo inteiro. A Europa fez isso por séculos e depois a própria Europa hoje está precisando ser evangelizada. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Então o que eu posso falar para você, a primeira coisa é, cara, tenha disponibilidade, a chave para tudo, assim, esteja disponível. E Deus pode falar com você para fazer algo, mesmo que seja contra a sua vontade, seja contra os seus talentos naturais, que você fala assim, puxa, eu não consigo, mas esteja disponível, ora para o Senhor, pede direção para Ele, porque eu entendo assim, todo mundo tem um chamado específico, para ser pastor, evangelista, na área profissional. Deus tem um chamado para todo mundo. Ninguém é chamado para esquentar banco, ninguém é chamado para ficar parado. Nós somos chamados, claro, para adoração, chamados para ser santo. Isso está na Bíblia, é um chamado universal para todos os cristãos. Mas eu estou falando de um chamado específico. E você que está me ouvindo, que ore para Deus, tenha na sua vida como princípio o que o Senhor quer para a sua vida. Porque assim, tem gente que vai para a faculdade, vai casar, vai namorar, vai fazer a viagem, tudo gira em torno da sua alegria, da sua felicidade, o que eu quero. Mude e pergunta o que Deus quer para você, qual é a faculdade que Ele quer para você, com quem que Ele quer que você case, com quem que você comece a namorar, viajar, o que Deus quer para sua vida.
Porque a nossa vida é tão curta. Eu sei que parece, você que está me ouvindo com 15, 20 anos, parece que tem muita vida, mas é rápido, você pisca, você já está com 30, 40, 50, 60. É um período tão curto aqui para a gente só ficar vivendo nossos prazeres. Porque vou falar algo que pode ser estranho, você não nasceu para ser feliz. Deus não te criou como um propósito principal da sua vida ser feliz. Não, Ele te criou para a glória dele. Então, aonde você está, glorifique Ele. Como? Aí você vai orar para Deus, esteja disponível. Se Deus, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. Então, ore para Deus e ponha a sua vida na vontade dele. Eu fiz uma oração quando eu tinha 15 para 16 anos, quando eu me converti, e eu falei para Deus, eu não tenho nada, o que eu tenho eu posso te dar, que é a minha juventude, e o maior perigo da oração é que Deus pode ouvir. E ele ouviu, com 17 anos eu fui para o seminário, com 20 anos eu fui para o campo, e desde então eu estou de tempo integral na obra do Senhor. Não tem sido fácil, mas tem sido bom. Então vale a pena servir a Deus. E qual versículo ou passagem bíblica você sempre se lembra quando você enfrenta desafios? Bom, na minha vida eu tenho alguns versículos que o Senhor vai destacando, e eu gosto de pôr esses versículos em quadro para ficar lendo e vendo ao longo da minha jornada vocacional, jornada cristã. E um deles, que o Senhor me deu como promessa, que eu carrego comigo, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pôr-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Aí o versículo 13 é o principal. Pelo contrário, alegrem-se na medida que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Bom, é estranho, né, falar que é uma promessa de Deus, ele falou para mim, para eu ser co-participante do seu sofrimento. Mas é uma promessa que Deus me deu quando eu tinha lá, nem lembro, 17, 18 anos mais ou menos, e que o Senhor disse que eu ia sofrer por ele, mas que ao mesmo tempo ele mostraria a sua glória. Então, quando eu passo por alguma dificuldade, eu me apego nisso. Deus falou que a vida não ia ser fácil mesmo. Não é só porque eu sou pastor ou missionário. Isso é para qualquer pessoa. A vida não é fácil mesmo para qualquer um, crente ou não crente, rico ou pobre. Não é fácil. Claro, alguns podem ter alguns mais privilégios que outros, mas ser humano nesse mundo cheio de pecado, vamos ter sofrimento, vamos ter problemas. Agora, o que nós diferenciamos, nós cristãos, diferenciamos do não cristão, é que nós podemos ter uma esperança eterna, uma esperança que não é preso a dinheiro, governo, momentâneo, uma esperança eterna. Então, sim, vamos sofrer por Cristo, mas temos a glória eterna dele. Ou, como outro versículo que Paulo diz, que os sofrimentos desse presente século e desse momento não se comparam com o peso da glória que há de vir. Então, eu tenho essa mente. Quando eu estou passando uma dificuldade, eu penso, o que isso pode glorificar Deus? O que isso vou aprender? Como esse problema se compara com a glória de Deus eterna? Então, tudo que nós estamos aqui vivendo, se a gente tiver perspectiva eterna, ou seja, isso é passageiro, vai acabar, e tudo isso não se compara a nada que nós vamos ver eternamente. Então, é isso. E agora vamos para a última pergunta. Para quem quer se aprofundar nesse tema que você falou, né? A gente falou muito sobre a teologia bíblica de missão. Se você tem algum livro para indicar, algum material, vídeo, fala um pouquinho para a gente o que você recomenda para quem quer se aprofundar mais nesse assunto. Bom, teologia bíblica da missão. Talvez você nunca teve contato assim, direto com esse estudo, né? Então vai ter livros mais densos e mais simples. Eu indicaria primeiro um livro do Tim Keller, que você já entrevistou, teve aula aqui, um livro mais simples dele, que é A Visão Missionária na Bíblia, livro curto, que é para quem está começando. Agora, se você quer se aprofundar mais, eu indicaria o livro A Missão de Deus, de Chris Wright, que é um livro mais denso, mais longo, que tem 600 páginas. Mas é um livro gostoso de ler, pelo menos para mim é gostoso de ler. Então, para teologia bíblica de missões, eu indicaria esses dois. Claro que tem muitos mais livros, mas eu indicaria esses dois, um mais simples e um mais longo, se você tem vontade de ler. Já dá para começar com o passo 1 e depois com o passo 2. Isso aí. Professor, quero te agradecer por esse dia, por ter participado também do nosso podcast.
Que É Deus nóis. continue te abençoando e muito obrigado. E para você que está ouvindo, até a próxima. Maravilha. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tamo junto. Valeu.